Glória a Deus e a paz do Senhor. Glória a Deus, que maravilha, que igreja avivada, que igreja pujante. É uma honra novamente estar aqui com todos vocês. É um conforto adicional de Deus na minha vida estar nessa igreja novamente para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Queria que você, nessa manhã, abrisse sua Bíblia comigo, aí no capítulo 11 do Evangelho de João. Nossa leitura é a partir do verso 21. Hoje nós teremos nossos irmãos também lendo conosco aqui em vídeo. Essa dinâmica que a nossa igreja está implementando para a honra e glória do nome do nosso Deus. João 11, a partir do verso 21, lerei o primeiro verso. E a igreja responsivamente, como sempre fazemos. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A igreja. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do povo: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais?
Todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tome seu assento. Nós estamos, ao longo desse trimestre, estudando o Evangelho de João, e hoje nós faremos a lição de número 9, tratando do capítulo 11 do Evangelho joanino. Queridos, nós trataremos aqui de um tema dos mais conhecidos da Palavra de Deus, dos mais estudados, dos mais lidos por nós, a igreja. A ressurreição de Lázaro, certamente o milagre mais impactante, certamente o milagre mais impressionante que Jesus realizou. Você vai dizer assim, mas Jesus ressuscitou outras pessoas ao longo do seu ministério. É verdade, claro, ele ressuscitou outras pessoas, mas nenhuma sepultada já há 4 dias, nenhuma que já cheirasse mal, nenhuma já em estado mais avançado. Portanto, esse é um dos milagres, aliás, é o milagre dos mais impressionantes, né, que Jesus realizou. E eu queria, nessa manhã, refletir com você acerca do que Jesus opera e daquelas pessoas que fazem parte com ele desse milagre, daquelas pessoas que estão ali no seu entorno, porque essas pessoas, no seu relacionamento, no seu trato com Jesus, elas acabam sendo para nós também um espelho, acabam sendo para nós também uma oportunidade de aprendermos daquilo que é fundamental para nós, acerca de quem é Jesus, da sua perfeita natureza, da sua natureza divina. Então, queria tratar desse tema com você, mas antes, eu queria fazer lembrar algumas notas introdutórias. Primeiro, Jesus estava, por ocasião da notícia, quando ele fica sabendo da doença de Lázaro, sim, porque a notícia é que Lázaro está muito doente. A notícia não é de que Lázaro está morto. A notícia é de que Lázaro está doente. Então, quando Jesus fica sabendo disso, ele está numa região chamada Pérea, bem distante de Jerusalém e bem distante também de Betânia. Betânia, onde Lázaro vivia com as irmãs, era próxima de Jerusalém. Mas Jesus está muito distante nesse momento, quando ele recebe a visita do adoecimento do amigo Lázaro, né? E aí veja, por que Jesus está distante? Ora, um dos motivos é que a última passagem de Jesus por Jerusalém foi no mínimo tensa. Jesus curou um coxo no tanque de Betesda, Jesus curou um cego de nascença, e era sábado inclusive, e essas operações ministeriais, esses milagres de Jesus, provocam o ânimo dos fariseus, e o ambiente entre Jesus e os fariseus não é nada favorável ao Senhor. Portanto, nós lemos nos evangelhos, no próprio evangelho de João, que os fariseus chegam a pegar em pedras para atirar no Senhor. Portanto, Jerusalém naquele contexto era um lugar hostil, era um lugar difícil, era um lugar nada aconselhável para Jesus, por isso que ele também está tão distante. É muito provável, essa é uma última observação introdutória, é muito provável que Lázaro tenha vindo a falecer no mesmo dia em que Jesus recebeu a notícia. A notícia não é de morte, mas é muito provável que, sem que o mensageiro soubesse, Lázaro tenha morrido naquele dia. Porque o relato diz que Jesus aguarda 2 dias após a notícia do adoecimento, ele aguarda 2 dias para só depois percorrer caminho até Betânia. E quando ele chega em Betânia, né, as irmãs do morto vão dizer assim, olha, ele já faleceu há 4 dias. Mais adiante no relato, Marta vai dizer, Senhor, cheira mal, já é de 4 dias. Então significa dizer que são 2 dias que Jesus aguardou, possivelmente 2 dias de caminhada, e ele chega lá no 4º dia. E isso tem um propósito. É que quando nós olhamos para a cultura judaica, os judeus costumavam velar, digamos assim, os mortos ao longo de 3 dias, para não correr o risco de alguém eventualmente ter sido sepultado de maneira precipitada. Então era preciso velar durante 3 dias, e somente após 3 dias se tinha certeza, convicção absoluta de que aquele indivíduo estava de fato morto. E Jesus precisava chegar no momento em que ninguém tivesse mais dúvidas do falecimento de Lázaro. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer, essa enfermidade não é para a morte, mas para que se manifeste a glória de Deus através do Filho. Quem está entendendo?
Jesus nunca faz nada pela metade. Certa vez eu escutei alguém dizendo assim, na verdade a pessoa me perguntou, se pastor, Jesus ressuscitou Lázaro quando já fazia 4 dias da sua morte, ele já estava cheirando mal. O senhor não acha que após a ressurreição Lázaro ainda saiu meio pela metade, né? Ainda saiu meio com os ferimentos, ainda meio adoecido? Se não, meu irmão, Jesus não tem essa natureza imperfeita como nós temos. Quando ele opera com perfeição, santidade, poder do céu. Então é um erro pensar que Lázaro saiu ainda ali direto para uma UTI ou para tomar uma assistência médica. Não faz o menor sentido. Não tem nenhum de nós aqui que tenha cruzado seu caminho com Jesus e tenha saído pela metade. Todos nós fomos transformados pelo encontro com Jesus. E uma transformação maior ainda nos aguarda. Não abrir e fechar de olhos. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, que Ele é poderoso e Ele não mudou. E aí veja, era preciso realmente chegar no 4º dia. E a partir daqui eu quero tratar do que acontece quando Jesus chega, e até mesmo antes dele chegar, porque o relato diz que antes, né, que ele chegasse, que ele entrasse no povoado de Betânia, Marta vai ao seu encontro. Marta vai ao seu encontro. Eu quero frisar um detalhe. Em Lucas 10, aparece uma outra visita de Jesus a Betânia na casa de Lázaro. E naquela visita, relatada por Lucas, Marta está sobremodo ocupada com os afazeres da casa. Ela está recebendo ali o Senhor, ela está recebendo Jesus. Então a gente imagina que ela está envolvida, né, com a recepção, com a hospedagem do Senhor. E ela inclusive reclama: Senhor, não te incomodas que a minha irmã esteja aí aos teus pés sentada, enquanto eu faço tudo? E Jesus, em outras palavras, é como se dissesse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu ficar aos meus pés, ela escolheu... Aliás, Maria, sempre que aparece nos relatos bíblicos, ela está aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus. E dessa vez, por uma circunstância adversa, que é a morte do irmão, Marta, quando tem notícia, aí vem Jesus, ela corre lá fora do povoado para falar com ele primeiro. E isso é algo muito relevante para o nosso estudo, muito relevante para o que nós queremos aqui entender, para o que nós queremos dizer. Veja, quando Jesus anuncia aos discípulos, vamos olhar aqui algumas figuras para a gente entender o que Jesus está ensinando. Quando Jesus anuncia aos discípulos, ele diz assim: olha, nós vamos até a casa de Lázaro, nós vamos até lá. Os discípulos, a gente pode supor, de um modo geral, não reagem bem, mas tem um mais ousado que diz assim: não pode, a gente não pode voltar. Como é que a gente vai voltar na Judéia? Nós saímos de lá um dia desse, quase debaixo de um apedrejamento, como é que nós vamos voltar para lá? E veja, Jesus vai dizer o seguinte: olha, essa enfermidade não é para a morte. E no verso 11 ele diz assim: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Veja o termo que Jesus usa, a expressão que ele usa: o nosso amigo Lázaro. Então aqui tem uma advertência, tem um certo padrão ético da vivência do Evangelho. Não convém a mim, é perigoso para mim, mas o nosso irmão precisa de nós. É isso que Jesus está dizendo. Lázaro adormeceu. Os discípulos a princípio não entendem. Depois Jesus explica: gente, vou ter que desenhar, ele morreu. E nós vamos lá porque ele é nosso amigo, eu vou despertá-lo. E aqui tem um padrão ético, repito, um padrão ético para nós. Ainda que não me convenha, ainda que não me seja vantajoso, ainda que me custe algum empenho, é preciso atender o irmão. Esse é o nosso padrão que desafia a lógica do mundo. É por isso que nós prosperamos, é por isso que nós avançamos, é por isso que nós somos sal e luz desse mundo, porque nós agimos, nós nos movemos na contramão. Ninguém naquele contexto voltaria à Judéia. Jesus diz: nós vamos voltar, porque nós somos diferentes. Há um nosso amigo
que adormeceu, a um nosso amigo que está morto, e nós vamos voltar lá, não porque nos convém, mas porque convém a Ele, e porque também convém ao plano de Deus, que é ser glorificado através do Filho. Então nós vamos voltar, e aí, Tomé é um dos que diz assim, nós vamos lá para morrer com Ele. Lázaro já morreu, nós vamos voltar lá, e vamos morrer também. Então perceba que os discípulos ainda não compreendem o que Jesus está dizendo. Eles ainda não compreenderam a afirmação de que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus sabe que ao ressuscitar Lázaro, ele vai selar definitivamente uma inimizade com os fariseus. Ele sabe que ao ressuscitar Lázaro, ele vai criar um impacto tão grande, ele vai criar um movimento tão grande, ele vai criar uma onda de fé, de transformação tão grande, que os seus inimigos rapidamente se levantariam para matá-lo. Ele sabe disso, e é dessa forma, pela morte de cruz, que Deus vai ser glorificado. É dessa forma que o plano da salvação será consumado, como o próprio Senhor disse na cruz. Ele sabe disso, ele sabe que a ressurreição de Lázaro é um gatilho que vai desembocar definitivamente no tempo do cumprimento profético, o tempo da sua morte de cruz. Ele tem consciência disso, os discípulos ainda não entenderam. E aí é por isso que ele diz, nós vamos voltar. Vamos ver a cena, finalmente, em que Jesus encontra Marta, ou melhor, ela é que vai ao seu encontro. E nós podemos perceber, pela fala dela, que a expectativa é, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então vejam, Marta manifesta uma fé, ela faz uma profissão de fé. Ela diz assim, eu tenho convicção plena de que se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então Marta crê no Jesus que é capaz de repreender a morte. Mas ela parece ainda não crer completamente no Jesus que é capaz de trazer novamente a vida. Percebam isso. E nós não estamos aqui criticando Marta, porque afinal de contas ela está vivendo uma dor extrema. Ela está vivendo uma circunstância de luto. E nós não podemos aqui apontar o dedo e dizer, não, se fosse eu, a minha fé estava inabalável. Mas o que eu estou tentando mostrar aos irmãos é que Marta ainda não compreendeu a dimensão da natureza de Jesus. Ela ainda não compreendeu quem Ele é. E não compreendeu, sobretudo, que não há limite para Ele. Eu volto a dizer, ela crê num Jesus que seria capaz de repreender a morte, se ali estivesse. Mas ela parece ainda não crer num Jesus que é capaz de trazer de volta a vida. E a gente sabe que Jesus é especialista nesses casos perdidos. Quantos de nós aqui não fomos considerados muitas vezes pelo mundo perdidos? Esse daí não tem jeito, isso daí não tem nada a ver com Jesus. E ainda assim nós tivemos um encontro com Ele, e Ele de alguma forma também nos ressuscitou. Veja, na sequência, nós vamos enxergar Jesus discipulando Marta. Ela tem uma aula particular com o Senhor. Se você olhar comigo o relato bíblico, se você quiser ainda manter sua Bíblia aberta, no verso 23, declarou-lhe Jesus, o teu irmão há de ressurgir. E no 24, Marta responde, eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Observe, parece que Marta tem uma convicção acerca das profecias de Jesus, que tratavam de Jesus. Parece que ela tem uma convicção acerca dos relatos proféticos, porque ela crê que um Messias virá, e esse Messias será consolador de Israel. Ela parece nitidamente crer nisso, porque ela diz assim, não, eu sei que vai haver uma ressurreição, eu sei que essa ressurreição será no último dia, eu estou consciente disso, eu sou capaz de crer nisso. E no 25 Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E eu quero chamar a atenção para isso.
Jesus vai fazer em 2 momentos uma série de afirmações dizendo: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Ele repete várias vezes: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ora, é claro que os que amam Jesus estão sujeitos à morte. É claro que os que amam Jesus estão sujeitos ao luto, à saudade, ao sofrimento. Contudo, os que creem em Jesus, ainda que morram, viverão. Esse é o discipulado que Marta está recebendo. Marta, você está crendo no Messias, que você está concebendo como uma espécie de personagem histórico, religioso. Falta você enxergar que sou eu esse Messias. Falta você enxergar que eu estou aqui. Falta você enxergar que eu posso trazer aquele que está morto à vida, e posso fazer com que o vivo nunca mais morra, na medida em que creiam em mim. Então, nessa manhã eu queria que nós pensássemos rapidamente acerca de qual Jesus nós estamos crendo. É preciso tomar cuidado para nós não crermos num relato bíblico como se fosse um simples relato histórico. É preciso tomar cuidado para que nós não creiamos num Jesus de 2000 anos atrás, ou num Jesus futuro e indeterminado. O problema de Marta é que ela não está enxergando um Jesus presente, agora, naquele momento. E eu quero te convidar nessa manhã a você reavaliar o alinhamento da sua fé. Porque Marta diz assim: Senhor, não tenho problema de crer, eu creio na ressurreição. E Jesus é como se dissesse: mas tem uma coisa que você não entendeu, Marta, a ressurreição sou eu, e eu estou aqui, eu posso operar agora, eu vou fazer agora. Como posso eu, sendo Messias, contemplar a morte de maneira inoperante? Eu quero te declarar nessa manhã, sendo Jesus na tua vida, como pode você vir a morrer? Sendo Jesus na tua vida, como pode o teu sofrimento, a tua dor, como nós louvamos ainda agora, como pode os padecimentos prevalecerem? É impossível, a não ser que nós estejamos crendo num Jesus do passado, como um personagem quase que folclórico ou histórico. Nós precisamos crer num Jesus vivo, operante, presente, manifesto através da igreja, Salvador do mundo, não para daqui a um tempo, e não num tempo passado, mas agora. Esse é o discipulado de Marta. Tudo bem você crê no que está escrito, você crê na promessa, mas falta você me enxergar. É quase Jesus dizendo assim: lembra daquela outra vez que você ficou cuidando da casa, ao invés de estar aos meus pés? Então eu quero te convidar nessa noite a fazer essa reflexão. Qual é o perfil, digamos assim, ou a tipologia da nossa fé? É uma fé histórica? É uma fé para mais tarde? É uma fé para um dia? Ou é uma fé de agora, ativa, pujante, viva? Essa inclusive é a nossa característica como pentecostais que somos. Nós cremos na atividade permanente e incessante do Espírito Santo de Deus, que sim, levanta mortos. No Espírito Santo de Deus, que sim, está nas UTIs, que sim, está nos presídios, que sim, está curando pessoas, que sim, está trazendo à vida aquele que era perdido. Aleluia! Essa é a nossa vocação pentecostal. Marta está recebendo esse discipulado. E veja, nós precisamos olhar um pouco mais adiante, porque nesse discipulado, no verso 26, Jesus diz assim: todo o que vive e crê em mim, vou voltar um pouquinho no 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, diga comigo, em mim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, de novo, em mim, todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Ponto. E Jesus pergunta: crês isto?
E veja, Jesus não está perguntando se ela crê na ressurreição, porque nisso ela já disse que crê. E eu quero te chamar a atenção para o fato de que até os fariseus criam na ressurreição. Jesus não está perguntando se ela crê na ressurreição. O que ele está perguntando, pastora, é: você crê que a ressurreição sou eu? Essa que é a pergunta. Crês isto, Marta? Eu não estou perguntando da ressurreição. Estou perguntando se você crê que a ressurreição sou eu. Estou perguntando se você crê que a vida está em mim. É isso que eu estou perguntando. Esse é o desafio da nossa fé. Mais que crer na ressurreição, nós cremos que só há um caminho para ela: Jesus Cristo, o Filho de Deus, como João escreveu, o Filho de Deus. É isso que ele está mostrando, é isso que ele está discipulando. E mais adiante, por conta do nosso tempo, precisamos avançar. Veja, não se trata de crer ou não crer. Jesus não está dizendo que ela precisa crer, mas Jesus está modulando a fé. Modulando a fé. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos alimentando, vivenciando uma fé no relato, sem entendermos que o relato é importante na proporção e na medida em que o relato bíblico nos revela a pessoa de Jesus Cristo, vivo, eterno, divino, perfeito e poderoso para vencer o mal. Não basta compreender o relato, é preciso conhecer e crer na pessoa de Jesus. E enfim, veja, é como se Jesus dissesse a Marta: você compreende a promessa, você crê nela, mas na hora de viver o seu milagre, na hora de ver o seu irmão sair do túmulo, você trava, você hesita, você sente incerteza, perplexidade. Essa é a grande lição dessa passagem. Não hesite. Não hesite. É claro, nós somos humanos. Marta, inclusive, está vivendo uma situação difícil. É uma morte de um irmão, é um luto. Mas o chamado de Jesus é: não hesite. Você conhece e crê na promessa, mas na hora que eu estou aqui, diante de ti, que eu vim para ressuscitar o teu irmão, você parece hesitar. Inclusive Marta vai dizer assim: se o Senhor pedir ao Pai, Ele vai atender. Pedir não, Marta, eu vou fazer, eu vou operar, eu vou agir, eu estou aqui. E quero te chamar a atenção para um detalhe. Aliás, não é um detalhe, é algo muito relevante. Jesus diz: eu sou. Isso lembra para você alguma coisa? Quem é Jesus? Ele é um com o Pai, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. O grande eu sou, aquele que chamou à existência todas as coisas. E veja, é isso que Marta não entendeu, e é isso que às vezes nós precisamos também recordar. Queridos, nós somos filhos, herdeiros, como louvamos há pouco aqui, de ninguém menos do que o grande eu sou. Você compreende isso? A potência divina que está sobre a sua vida através da fé em Jesus Cristo. Não há nada que possa parar um crente que tem fé convicta, nem a morte. O que às vezes ocorre é que nós hesitamos, nós vacilamos, nós titubeamos. Ah, sim, eu creio em Jesus, conheço a palavra dele, conheço o Evangelho, mas será? Será não, Marta, será não, crente. É para acontecer, e acontece, é possível acontecer, porque Jesus não mudou, Ele é o mesmo. E mais adiante, o verso 29, o verso 28, diz que Marta se retirou. Jesus faz um discipulado, ela profere uma fé, e ela finalmente diz assim: eu tenho crido que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. É quase, irmão, que Jesus diz assim: até que enfim acordou, finalmente saiu da tua boca a profissão de fé que faltava. Eu tenho crido que tu és
Veja, mudou. Ela não está mais dizendo, eu tenho crido na ressurreição, eu tenho crido na promessa da ressurreição, eu tenho crido que um dia ressuscitaremos. Não, eu creio que tu és o Filho de Deus. E assim crendo, nada te é impossível, e nem mesmo a morte pode te resistir. É disso que se trata. A lição é para nós entendermos que o centro da nossa fé é Jesus. A pessoa dele, que aliás está presente aqui, disponível para você, pronto a atender o teu pedido, o teu clamor. Veja, ela sai, ela se despede dali, sem que Jesus tenha operado o milagre. E Jesus, ela então vai chamar a irmã, Jesus manda chamar a irmã, e a aparição de Maria é muito breve. Mas a gente compreende que Maria demonstra uma intimidade maior com Jesus. Por quê? Por que Maria parece demonstrar uma intimidade maior com o Senhor? Porque quando ela se aproxima de Jesus, o relato diz que ela vai rápido, correndo em direção a Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, ela diz a mesma frase: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela acrescenta à sua fala um gesto. Qual é? Ela se atira aos pés do Senhor. É como se Maria pudesse dizer assim: eu creio em você. A minha irmã cria na promessa. Eu creio em você, e eu te adoro como sempre faço. Me coloco aos teus pés. Então, querido, nessa manhã nós precisamos modular a nossa fé também. Nossa fé precisa ser ativa. Fé de adorador, que se coloca aos pés de Jesus, que atravessa o luto, que atravessa o sofrimento, que atravessa a dor, mas não cessa de adorar, que mesmo entre lágrimas, adora. Tem um louvor antigo, eu vou me arriscar, tem um louvor antigo que diz assim: o crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. É isso que ocorre aqui. Maria está em prantos, ela chora, ela manifesta uma fé poderosa. E o relato diz que tanto ela como os outros comovidos levam Jesus à comoção também. Ele se comove. E os intérpretes são divididos em dizer: ele se comove porque ele ficou aborrecido com a pouca fé das pessoas. Ele se comove porque ele ficou também triste. O fato é que a tradução Jesus se comoveu implica dizer que ele também foi envolvido na mesma atmosfera, no mesmo ambiente de uma forte emoção. É isso que a fé provoca. A oração do crente estremece o monte. A oração do crente estremece o monte. A oração do crente move poderes espirituais. A oração do crente move a mão de Deus. O crente que tem fé clama, chora no meio da dor, e o Senhor responde. Não adianta dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu compreendo, Senhor, eu estou esperando. Esperando, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Ative a sua fé, mova o monte, declare, profetize que mortos retornarão à vida, que inconfessos confessarão o nome de Jesus, que doentes serão curados, que casamentos serão restaurados, que famílias serão refeitas, que ministérios se levantarão dentro da igreja, que um avivamento se derramará sobre o Brasil. Profetize isso, ative a sua fé, creia. E veja, vamos para o final, porque eu quero somente mostrar que lá no verso 39, Jesus ordena: tirem a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta parece que ainda não pegou o discipulado. Os judeus não podiam se aproximar de cadáveres, não podiam se aproximar de mortos. E Marta diz assim: já cheira mal, Senhor, melhor deixar. Você acabou de dizer, Marta, que tem crido que eu sou o Messias. Você acabou de dizer que crê na ressurreição. Na hora que eu mando rolar a pedra, você diz assim: não, Senhor, melhor não. Vai que dá errado. Será?
É esse que é o X da questão e é esse que é o nosso problema. Quem é você nesse contexto? Que tipo de fé você professa? Essa de quem continuamente ora, lê a palavra, vem ao culto, dá glória a Deus, mas na hora da dificuldade hesita, na hora da dificuldade do sofrimento se deixa tomar pela perplexidade, na hora da dificuldade você trava, na hora da dificuldade você fica inoperante. Não é dessa forma. É como Maria fez na hora da dificuldade. Eu choro, eu me jogo, eu grito, eu clamo e o poder do céu se move em meu favor, porque a pessoa de Jesus Cristo é viva eternamente, é uma pessoa divina e, como eu já disse, poderosa para repreender o mal. Eu termino com a resposta de Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus está dizendo: você não crê ainda, Marta, como deveria crer? Você não crê com a autenticidade, com a genuinidade que deveria crer. Mas é preciso que se manifeste a glória. Lázaro, sai para fora. E o relato diz que Lázaro, mesmo amarrado, mesmo com o lenço cobrindo o corpo, Lázaro sai. A gente pode presumir, talvez cambaleando, né? Talvez sem conseguir andar direito. Não importa como é que você vem para Jesus, muitas vezes cambaleando, muitas vezes relutante, muitas vezes cai, não cai, mas o que importa é que você saia do túmulo da tristeza, da depressão, da insegurança, do medo, da morte. Saia de dentro desse túmulo, porque nessa manhã o Senhor te chama, sai para fora. Aleluia. Ele dá uma ordem que repreende todo o mal na tua vida. Ele dá uma ordem que repreende toda palavra de maldição na tua vida. Ele dá uma ordem que repreende toda a enfermidade, todo o poder de morte na tua vida. E ele diz: nessa manhã sai para fora. Porque é preciso que na tua vida, como na vida de Lázaro, se manifeste a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. É preciso que nós creiamos, é preciso que nós nos atiremos aos pés do Senhor Jesus. Vejam, Jesus não hesitou de cumprir a vontade do Pai. Ele sabe que terá consequências, que essa ressurreição terá consequências, mas ele não hesitou. E mais adiante, um pouco mais adiante, Jesus ora e ele diz assim, no verso 42, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E no final ele vai dizer, no final da nossa lição de hoje, né, o texto vai dizer, no verso 47, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? O sinédrio se reúne e diz assim: basta, temos que pará-lo, temos que matá-lo, ele causa muitos problemas. Sabe por quê? Como é que o sinédrio ficou sabendo disso? Se você voltar um pouquinho, no verso 45, diz assim: muitos creram, verso 45, e no 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Querido, nem todo mundo está pronto para ver milagre, não. Nem todo mundo está pronto para ver milagre. Vou contextualizar para você entender bem. Você está vendo tudo que está acontecendo na nossa igreja? Você está vendo tudo que a Assembleia de Deus está vivendo? É sobrenatural. Daqui a pouco vamos a Melgaço. Eu não vou poder ir, mas vou estar lá em espírito e em oração. Daqui a pouco vamos a Melgaço, e não é a primeira vez. Nós estamos fazendo algo que deixa o Brasil todo de boca aberta no Rio de Janeiro. Porque estamos debaixo da direção de Deus. Porque estamos debaixo do poder do alto. Há um tempo atrás é possível que nós olhássemos e disséssemos assim: não tem como, em tão pouco tempo. Não tem jeito, não dá, é impossível. As horas passam, vira dia, vira noite, e a gente está vendo o milagre acontecer. Acontecer.
Querido, nem todo mundo está preparado para ver o milagre. Não estamos falando aqui de templo, não estamos falando de construções, estamos falando de vidas que vão ser alcançadas. Nós estamos falando aqui de curas que vão ser realizadas em nome de Jesus. Nós estamos falando de salvação que vai ser realizada no nome poderoso de Jesus. É disso que nós estamos falando aqui. Mas tem aqueles que ao invés de crerem diante de tudo que está à frente dos seus olhos, criticam, condenam, reclamam, murmuram, vão contar para o fariseu. Ao invés de dar um glória poderoso, ao invés de dar um aleluia poderoso, dizer realmente o Senhor Jesus está conosco, realmente Ele está em Betânia, realmente Ele está em Belém, realmente Ele está no Rio de Janeiro, realmente Ele está na Assembleia de Deus. Ao invés de dar um glória a Deus poderoso, porque sabem que na presença dEle nenhum mal pode prevalecer, sabe que na presença dEle nenhum obstáculo se mantém de pé. Ao invés de fazer isso, de dar um glória, de confiar incondicionalmente, muitos vão contar para os fariseus. Muitos vão dizer, problema, está no caminho errado, não é certo, está tudo errado. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem a perplexidade, nem a dúvida, nem a crítica, nem a fofoca de alguns judeus impediu que a glória de Deus se manifestasse. A glória se manifestou, tudo o que estava planejado foi cumprido. Daqui para frente, nas próximas lições, nós vamos ver cumprimentos proféticos de Jesus, até o momento final em que Ele vai dizer, tudo está consumado. Eu venci a morte por completo, e daqui para frente, todo aquele que crê em mim, jamais morrerá. Tudo aquilo que pedirem ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.